Olá, pessoal. Aqui é o professor e coordenador Lucas, hoje monitor por um dia. Bem-vindos à monitoria sobre taxonomia e cladística. Nessa monitoria, a gente vai estudar um pouco mais sobre taxonomia e cladística, vamos fazer alguns exercícios para compreender melhor os conceitos e se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Esse vídeo está no nosso IGTV e também no YouTube. Vocês podem também procurar as monitorias que acontecem semanalmente via WhatsApp para tirar as dúvidas e conversar um pouco mais com os monitores. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro então, taxonomia. É a área da biologia que se dedica a organizar e classificar os seres vivos. Isso é importante porque a gente vive num mundo muito biodiverso, né? Então pensa o número de espécies que existe e para a gente poder estudar cada uma é importante que a gente tenha um conhecimento da classificação daquele ser vivo. Além disso, é a taxonomia e a cladística que revelam para nós sobre as relações filogenéticas, ou seja, as relações evolutivas entre os grupos de seres vivos. Isso é muito importante na hora de estudar a biodiversidade, mas é importante também porque ajuda a gente a contar a história evolutiva da vida na Terra. Já a cladística é um método de classificação que reflete justamente essas relações filogenéticas. Então, é uma forma de organizar os seres vivos, levando em conta alguns caracteres, ou seja, características, que vão refletir as suas relações filogenéticas com determinados outros grupos. O resultado da organização pela cladística geralmente é representado por um cladograma, que a gente vai ver daqui a pouquinho do que se trata. A taxonomia é uma das áreas mais antigas da biologia. Lá na Grécia Antiga, em meados de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já estava pensando lá, filosofando sobre a biodiversidade, sobre os organismos que ele observava. Ele fez até uma classificação bem interessante. Ele separou entre animais com sangue vermelho e animais com sangue de outra cor. Esse era o sistema de classificação dele. A gente percebe que não incluía as plantas, nenhum outro grupo de ser vivos, mas essa história continua. Lá no século XVIII, um botânico chamado Linneu, lá da Suécia, foi revolucionar a taxonomia. Coisas que ele pensou a gente usa até hoje, tá? Foi o Linneu que pensou, por exemplo, na taxonomia com a nomenclatura binomial, que é aquela nomenclatura que a gente fala o nome científico da espécie, e aí são duas palavrinhas. A gente vai falar das regrinhas daqui a pouco. O Linneu separou os organismos em níveis e subníveis. Por exemplo, ele separou animais no reino animal, vegetais no reino vegetal. Esses reinos teriam subníveis lá dentro. Então, reino, filo, classe, a gente vai ver todos eles daqui a pouco. O Linneu classificou só em reino animal e vegetal, e mais tarde, com o desenvolvimento da tecnologia do microscópio, os micro-organismos abriram espaço para novas perguntas. Essa ideia do Linneu de organizar os seres vivos dentro de níveis que contêm subníveis permanece até hoje. O que muda são esses níveis escolhidos. Como eu falei, o Linneu usava reino animal e vegetal. Com o advento do microscópio e a descoberta dos micro-organismos, eles perceberam que vários micro-organismos não se encaixavam em nenhum desses reinos. Então foi necessário criar outros reinos. E assim, ao longo dos anos, com o desenvolvimento da ciência, novos níveis foram sendo criados, outros foram sendo deixados de ser usados. E agora a gente tem uma sequência de níveis, esse que eu coloquei no slide para vocês, que são aqueles mais utilizados aí na educação básica, os que a gente estuda no ensino médio, os que têm risco de cair no Enem, de cair nos vestibulares. Então a gente tem a vida, e a vida ela é então separada em domínios. Esses domínios são subdivididos em reinos, que são subdivididos em filos, que são subdivididos em classes, ordens, famílias, gêneros e espécie. Espécie é o último nível, o nível mais específico que a gente tem. Vão ter, então, para trabalhos acadêmicos e tudo mais, subníveis dentro dos subníveis. Por exemplo, a gente viu família, tem superfamília, ordem, tem infraordem, espécie, tem subespécie. Então ainda tem como dividir muito mais, mas para o Enem e para os vestibulares ficam esses aqui mesmo. E é justamente sobre o conceito de espécie que a gente vai bater um papo agora. Existe uma discussão que parece infinita no meio científico sobre o conceito de espécie, como definir uma espécie, o que é uma espécie.
Ao longo dos anos, vários pesquisadores chegaram em várias explicações, então existem vários conceitos diferentes que podem ser usados em contextos diferentes, então dependendo da situação, o cientista pode escolher qual ou quais conceitos de espécie vão ser mais úteis para ele. O conceito de espécie mais importante é o conceito biológico de espécie, que define uma espécie como um grupo de organismos semelhantes, capazes de intercruzar, ou seja, capazes de se reproduzir, isolados reprodutivamente de outros grupos, ou seja, eles reproduzem só entre eles, capazes de gerar descendentes viáveis e férteis. Por que eu estou falando de descendentes viáveis e férteis? Porque tem como espécies do mesmo gênero, mas de espécies diferentes, acabarem se intercruzando por diversos fatores. Um deles é o incentivo de humanos e assim gerarem descendentes. Muitas vezes não vai gerar nada, a fêmea não vai ficar grávida, não vai nascer nada, ou então vai nascer um filhote morto. Mas, em alguns casos, o filhote pode nascer vivo, pode se desenvolver, mas na vida adulta ele não consegue se reproduzir, ele é infértil. Esse é o caso, por exemplo, do ligre, que é um animal desenvolvido por humanos, que vem do cruzamento entre tigre ou tigresa, né, e leões ou leoas. E aí nasce um felino que não existe naturalmente, que não é exatamente um tigre nem um leão, é realmente um híbrido, mas esse ligre ele não consegue cruzar com uma fêmea ligre e desenvolver um filhotinho ligrezinho. É realmente uma mistura que a gente fez e que não ocorre naturalmente na natureza, né? Por questões de distribuição de território, por questões de época de acasalamento, por questões hormonais, diversas outras. Então, segundo o sistema de nomenclatura binomial, todas as espécies que são classificadas recebem um nome com duas partes. A primeira parte, a primeira palavra, corresponde ao nome do gênero daquela espécie. Então, todas as espécies daquele gênero têm esse primeiro nomezinho lá do nome científico igual. É o caso desse exemplo que eu trouxe, que é o nome da nossa espécie, em que o gênero humano recebe o nome Homo. Então, todas as espécies de humanos que já existiram ou que eventualmente existirem no futuro vão ter o primeiro nome com esse gênero aí, Homo, beleza? Que significa humano. O segundo nome, então, é o nome mais específico. No nosso caso, a nossa espécie é a última que sobrou do gênero Homo. Então, a gente só tem a Homo sapiens vivente por aí. E aí, é esse segundo nome que vai diferenciar uma espécie da outra dentro de um gênero. Por convenção, esse segundo nome, o nome específico, ele deve ser escrito totalmente em minúsculo. Também por convenção, para fins de padronização, o nome científico tem que ser escrito em latim, que é uma língua que foi escolhida por ser padronizado. O mundo todo vai escrever em latim, então no mundo todo o nome vai ser igual. Se eu for pesquisar aqui, Homo sapiens no Brasil é Homo sapiens no Japão é Homo sapiens, beleza? Isso serve para todas as espécies, é uma regrinha. Um cladograma é uma representação gráfica das relações filogenéticas entre determinados grupos. A partir da análise de um cladograma, a gente consegue identificar, então, as espécies, os ancestrais dessas espécies, o nível de proximidade entre uma espécie e outra, quanto tempo faz que uma espécie surgiu, quanto tempo tem entre o último ancestral comum entre dois grupos. Todas essas análises podem ser feitas a partir da leitura de um cladograma. Por exemplo, a gente pode observar que o gênero humano ele é um grupo irmão do gênero Pan, que é o grupo dos chimpanzés. E nós, humanos e chimpanzés, somos o grupo irmão dos gorilas e outros primatas. E isso a gente consegue ler a partir de cladogramas. Para ajudar vocês a começar as leituras de cladograma, eu vou explicar com mais detalhes um pouco sobre esse gráfico. Então, o cladograma ele é composto por raiz, galhos ou clados ou ramos, nós e grupos terminais. Vou explicar um por um para ficar mais fácil. Primeiro, a palavra clado significa galho, e um cladograma, no final das contas, é uma árvore filogenética, ou seja, uma árvore que demonstra as relações filogenéticas dos seres vivos ali representados. Por isso, a gente vai estudar que o cladograma ele é composto por uma raiz, por nós, por ramos
e grupos terminais. Vamos ver o que é cada um desses elementos? Então, a raiz geralmente representa um grupo ancestral. Aí vem um ramo, que é uma linha, que leva a gente até um outro grupo, vai ser representado por um nó. Esse nó pode dar origem a novos ramos, quando esse grupo dá origem a novas espécies, cada ramo vai levar para uma espécie originada, ou esse nó pode também ser um grupo terminal, que são os últimos grupos representados na parte de cima de um cladograma. Sempre que um organismo tiver nessa parte de cima, nesse terminal, a gente vai perceber que é uma espécie vivente atualmente. Isso porque o cladograma tem uma linha que segue o tempo, então a raiz está mais próxima do passado e os grupos terminais estão mais próximos do presente. Beleza? Deu para entender isso? Nesse slide, eu resolvi trazer um outro cladograma para ajudar a gente a ilustrar esse exemplo, para a gente entender de forma mais concreta. Eu montei o cladograma da superfamília Cavioidea, simplesmente para poder valorizar a nossa mascote capi, então eu vou falar do grupo das capivaras, e a gente vai conseguir observar e tirar algumas conclusões com relação à filogenia das capivaras a partir desse cladograma, beleza? Então, o grupo Cavioidea é um grupo de roedores aqui da América, então eles só existem no nosso continente. E vamos ver um pouco mais. Eu quero fazer umas perguntas para vocês irem refletindo aí. Depois deixa as respostas no comentário para eu ver, tá? Então, gente, os Cavioidea, todos esses aqui, são animais, então eles são classificados no reino Animalia. O filo dele é o filo dos cordados, ou seja, Chordata. A classe é Mammalia, ou seja, mamíferos. E a ordem deles é a ordem Rodentia, a ordem dos roedores. Essa ordem se divide em subordens, infraordens, famílias, superfamílias, que é o caso dessa que eu trouxe, que são esses níveis taxonômicos que eu comentei mais cedo, né, no início do vídeo com vocês, usados em análises mais profundas aí sobre os grupos. No caso da superfamília Cavioidea, a gente pode observar as cutias, as pacas, as maras, as capivaras, os mocós e os preás. Eles compartilham, todos eles, um ancestral comum ali na raiz do cladograma, né? A partir dessa análise, a gente pode perceber que em cada nó, a gente tem um grupo ancestral dando origem a outros grupos dentro dos cavioides. A partir dessa representação, é possível que a gente tire algumas conclusões. Uma conclusão que eu quero que vocês tirem é, por exemplo, respondam a seguinte pergunta. Não precisa ser nos comentários não, pode ser só na mente. Mas se quiser comentar, legal, que dá um engajamento, eu acho massa, gosto de ler aí o que vocês estão falando. Pensa um pouco. De acordo com essa árvore filogenética aqui que eu montei para vocês, as capivaras, o grupo de estudo nosso então vai ser a capivara. Atenção nas capivaras. Elas são mais próximas evolutivamente, ou seja, mais relacionadas às pacas ou aos preás. E aí, como que a gente faz essa análise? Uma dica, observa com quem a capivara tem um ancestral em comum mais recentemente, né? Quanto mais antigo o ancestral em comum, mais distante geneticamente. Quanto mais recente o ancestral em comum, mais próximo filogeneticamente. Um exemplo, assim, uma analogia, pode servir com as árvores genealógicas. Então, eu sou mais próximo geneticamente do meu pai e da minha mãe biológicos, que são os meus ancestrais mais recentes, do que aos meus tataravós. Então, filogeneticamente falando, né, uma analogia, eu sou mais próximo do meu irmão do que do meu primo de 18º grau, porque o meu ancestral em comum com esse primo de 18º grau é muito antigo na história da minha família. Mesma coisa vai servir para um cladograma, só que aí a gente está falando sobre ancestralidade de espécies, né? Não ancestralidade de pai, mãe e tudo mais. Então eu quero que vocês pensem aí, pode responder nos comentários ou ficar guardando até o final, que depois a gente volta nessa pergunta. As capivaras são mais próximas filogeneticamente das pacas ou dos preás? A gente sabe que é fazendo exercício que a gente entende melhor e fixa os conteúdos, né? Por isso eu trouxe duas questões do Enem para a gente resolver e desenvolver um pouco mais esse assunto. A primeira questão é essa aqui do Enem de 2020, na versão digital. Eu vou ler a questão e resolver com vocês. Vamos lá. Então, alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas nos mecanismos de cópia e manutenção do DNA que ocorrem aleatoriamente. Qual que é o nome desse processo aí de falha no mecanismo de cópia e manutenção do DNA? É mutação.
Então a gente ainda viu aqui que as mutações acontecem de maneira aleatória. As mutações podem ser causadas por fatores externos, tipo radiação, ou simplesmente podem acontecer aí aleatoriamente, porque a vida é assim, tem dessas. E são as mutações que geram, então, a diversidade, não apenas as mutações, porque tem a recombinação gênica também, por exemplo, mas as mutações aí são as principais responsáveis pelo surgimento de novas características, que depois podem ou não ser selecionadas pela seleção natural. Então, um processo importantíssimo para a evolução aí da vida na Terra, né? Então, vamos ver. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos, independentemente da espécie. O que está falando aqui é que todas as espécies podem sofrer mutações, porque todas as espécies são compostas aí, tem nas suas células, né, material genético, então DNA, RNA, tem as bases nitrogenadas, A, T, C, G, U, né, e aí é justamente na hora de fazer essa replicação do DNA que pode acontecer esses errinhos aí. Pode ser um erro com um par de bases, pode ser um erro que vai o gene inteiro, pode ser erro no cromossomo, enfim, podem acontecer vários erros diferentes. Vamos continuar aqui. Partindo-se desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura, na qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do seu ancestral mais próximo. Beleza, vamos ver isso aqui. Então a gente tem um cladograma. Nesse cladograma, vamos voltar lá na raiz dele. Tem uma raizinha aqui. A essa raiz a gente puxa, vem um grupo dos cavalos. Então tem um ancestral comum que deu origem ao grupo dos cavalos. Lá embaixo, esse ancestral comum deu origem a um outro grupo. Então a gente vê um nozinho ali embaixo. Esse nozinho ali embaixo, ele deu origem a outros dois grupos. Um desses grupos ali em cima originou as vacas, ovelhas e veados, que é a linha ali do meio, né, o ramo do meio. E embaixo, esse mesmo grupo deu origem ao grupo dos porcos, beleza? Vamos ver agora aquele grupo ali das vacas, ovelhas e veados. Nesse grupo a gente percebe que tem um ancestral que deu origem a um grupo formado pelas vacas e pelas ovelhas e outro grupo formado pelos veados, né? Então, a gente percebe que as vacas e as ovelhas, elas têm um ancestral comum super recente. Esses dois aí têm um ancestral super recente também comum com os veados, que mais antigo tem um ancestral comum com os porcos. Mais antigo ainda, todo mundo vai ter um ancestral em comum com os cavalos. Então, a gente está vendo que esse grupo de mamíferos tem um ancestral em comum, provavelmente um mamífero também, que foi se diversificando. A gente viu também que essa linha horizontal representa o tempo. Então, o ancestral está aqui atrás e a espécie grupo terminal está aqui na frente. O comprimento dessa linha representa o tanto de tempo que passou. A gente viu que ao longo do tempo vão acontecendo com certa frequência mutações. Então, quanto mais tempo tem que você está aí distante do seu ancestral, mais mutações você acumulou. Mutação significa característica diferente, então mais diferente você está do seu ancestral. A pergunta é, qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Então a gente tem que pegar o grupo, a espécie que a gente está vendo, e voltar até o seu ancestral mais próximo. Quem estiver mais perto do ancestral é quem está geneticamente mais semelhante ao ancestral. Então o cavalo. O cavalo tem uma linha até bem grandinha até o ancestral dele. Se a gente observar, a partir desse pressuposto que a gente conversou aqui, sobre a espécie mais próxima geneticamente ser aquela que tem a linha menor entre o seu ancestral e a si mesma, a gente pode ver que a vaca, a ovelha e o veado são aquelas que são mais próximas de seus ancestrais, né? Dessas três, porque o cavalo e o porco estão com linhas muito compridas, né? Quando a gente olha com mais detalhe, né, com mais atenção, a gente percebe que a linha das vacas é menorzinha. Então a vaca ela está mais próxima do ancestral dela do que todos esses outros grupos aqui. Deu para entender? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que aí a gente vê de novo, a gente vê e faz essa questão ao vivo, conversa, né? Mas vamos ver as alternativas para ver se tem lá a vaca, né? Alternativa A, cavalo, B, ovelha, C, veado, D, porco e E, vaca. Então, a alternativa é vaca. A vaca é a espécie geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo. Espero que vocês tenham entendido. Deixa nos comentários para eu saber.
Questão 2, então, vou ler o enunciado com vocês e a gente discute. Lobos da espécie Canis lycaon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. O que a gente já conclui a partir dos nomes científicos? Canis lycaon e Canis latrans são espécies do mesmo gênero, então significa que são espécies próximas, né? Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição dos Canis lycaon estão se acasalando também com lobos cinzentos, o Canis lupus. Então, uma outra espécie do mesmo gênero, Canis lupus, também está intercruzando com o Canis lycaon. Então, a gente está vendo 3 espécies diferentes, membros do mesmo gênero, ou seja, são indivíduos bem próximos filogeneticamente, que estão intercruzando. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Então tá, acho que isso tem a ver com o conceito de espécie, né? A gente está falando sobre espécies do mesmo gênero, cruzamento aí, geração de descendente fértil. Então, vamos ver o que a pergunta quer saber da gente. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas, ou seja, diferentes, no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, aquele que eu expliquei agora mesmo para vocês, proposto pelo Ernest Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia, esse fato se confirma porque... Nossa, que enunciado confuso, vamos ler ele de novo. Então, os animais descritos foram classificados como espécies diferentes no século XVIII. No entanto, quando a gente aplica o conceito biológico de espécie, esse fato não se confirma. Então, a gente está percebendo que essas 3 espécies foram descritas como 3 espécies diferentes no mesmo gênero, mas hoje, usando o conceito biológico de espécie, a gente percebe que não é bem assim. Talvez elas sejam todas da mesma espécie. Isso por quê? Qual que é o conceito biológico de espécie? Então, o grupo tem que ser semelhante, os indivíduos uns aos outros, eles têm que cruzar somente entre si e gerar descendentes viáveis e férteis. Quando a gente vê esses grupos cruzando com outros grupos, gerando descendentes viáveis e férteis, não dá para dizer que isso aqui, esse grupo inicial, é uma espécie só. Se ele está intercruzando com outro grupo e gerando descendentes férteis, talvez esse outro grupo, junto com esse primeiro, façam parte de uma espécie. Então a gente está vendo que essas 3 espécies, na verdade, podem fazer parte de uma espécie só. O que nas alternativas que confirma essa ideia que a gente teve? Então, esses animais são morfologicamente muito semelhantes. Não é isso que justifica eles não serem mais da mesma espécie, né? O que a gente está procurando aqui tem a ver com a reprodução, né? B, o fluxo gênico entre as populações é mantido, ou seja, as 3 populações ainda se reproduzem, ainda tem fluxo gênico, né? Na reprodução sexuada, existe a troca de material genético. O macho concede seus genes, a fêmea concede seus genes, o filhote, né, o embrião, ele tem os genes dos dois. Quando você tem uma população, por exemplo, de Canis lycaon, cruzando com a população de Canis latrans, você tem genes de Canis lycaon entrando na população de Canis latrans agora. Esses filhotes ali têm esses genes. Mesma coisa vai valer para o Canis lupus. Então, o fluxo gênico é justamente essa reprodução entre populações diferentes. Uma vez que o fluxo gênico entre essas 3 populações ainda é mantido, elas ainda se reproduzem, ainda têm descendentes férteis, elas podem ser classificadas como uma mesma espécie. Essa é a justificativa de por que a classificação delas lá do século XVIII provavelmente está errada. Vamos ver as outras alternativas. C. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Elas realmente apresentam, são animais muito parecidos. A gente viu na aula de ecologia que nicho ecológico é o modo de vida de uma espécie. Então, os 3 ali são canis, ou seja, são canídeos, são lobos, né? Com as suas diferenças, mas todos eles são carnívoros, todos eles têm hábitos semelhantes, mas não é isso que vai fazer com que eles realmente sejam uma única espécie. A gente já viu que isso tem a ver com o fluxo gênico. D. Todos têm o mesmo ancestral comum. De fato, todos eles têm o mesmo ancestral comum, mas isso não significa que eles são de uma espécie só, porque eles podem ser espécies diferentes e as espécies diferentes terem um ancestral comum. Quando a gente estuda a origem da vida, a gente não vê que surge um primeiro ser vivo e a partir dele
todos os outros seres vivos são originados, então, no final das contas, no grande cladograma da vida na Terra, todos os seres vivos têm um ancestral comum. Não é isso que faz todo mundo ser da mesma espécie. E pertencem a um mesmo gênero. Realmente, eles pertencem a um mesmo gênero. A gente pode ver isso só de analisar o nome científico deles. Mas não é o simples fato de pertencer ao mesmo gênero que faz com que essa classificação do século XVIII esteja errada. A gente percebe que eles não são de espécies diferentes quando o fluxo gênico não é interrompido, ou seja, quando essas três populações diferentes continuam intercruzando e gerando descendentes férteis. Tá? Então esse é o conceito de espécie, uma questão aí mostrando como que ele é aplicado no Enem. A gente viu também uma questão de leitura de cladograma. Eu recomendo que vocês façam mais exercícios sobre isso. Vocês podem procurar por aí, a gente também disponibiliza listas para vocês semanalmente. Vocês podem resolver essas listas e depois de conversar com o monitor durante as monitorias no WhatsApp, ou vocês podem procurar também o nosso Instagram, @biohumanizar, ou os professores de vocês nos horários de aula, beleza? Agora que a gente já resolveu os exercícios, vamos voltar lá naquela pergunta que eu fiz para vocês no início da aula. As capivaras, então, são evolutivamente mais próximas das pacas ou dos preás? Primeiro vamos identificar cadê esses grupos, A gente vê a capivara lá em cima, as pacas e os preás estão mais basais ali na árvore filogenética. Vamos analisar os ancestrais em comum? Próximo slide, vamos lá. Aqui a gente observa em roxinho aonde está o ancestral comum entre as capivaras e os preás. Tem outros grupos ali que compartilham esse ancestral com eles. E agora, em verde, um pouquinho atrás, a gente percebe o ancestral comum entre as capivaras e as pacas. Outros grupos também compartilham esse ancestral comum, inclusive os preás compartilham esse ancestral comum. A gente percebe que o ancestral comum mais próximo da capivara, mais recente, é aquele que elas compartilham com os preás. A partir disso, a gente conclui que a resposta é que os preás são um grupo mais relacionado, ou seja, mais próximo evolutivamente das capivaras do que as pacas. Dá para a gente fazer essa pergunta relacionando qualquer grupo desse cladograma. E é para isso que um cladograma serve, para a gente fazer essas análises, essas leituras. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Gente, então essa foi a monitoria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe as dúvidas de vocês nos comentários que eu vou responder. Procurem os outros monitores no horário de monitoria. A gente se encontra ainda 2 vezes antes do final do ano. Eu estou substituindo a Isabela, que precisou sair do cursinho agora no final do ano. Então eu ainda vou fazer a monitoria gravada sobre algas e plantas e também sobre relações ecológicas. Até o final do ano, então, a gente tem mais 2 encontros na monitoria. Não percam, não deixem de seguir o Biohumanizar e de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Biohumanizar também. Um beijo, até a próxima, se cuidem e vacinem-se.